Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém? Que bom que você está aqui. É muito bom estarmos na casa do Pai, já nos primeiros momentos desse dia, né? Como é bom estar na presença do Senhor. Estava comentando com o pastor Marquinhos ali, antes de começarmos o culto. Eu, particularmente, gosto do culto de manhã, né? Gosto muito. Nesse domingo de manhã é maravilhoso. E que bom que nós estamos aqui. É uma alegria poder te ver, poder estarmos na casa do nosso Pai. Amém? Vamos apresentar ao Senhor a nossa vida. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por essa oportunidade. Amém? Por podermos estar neste lugar. Fala com Deus. Pai maravilhoso, Deus santo, queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos dá de vida, mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos, ó Pai, na tua presença. Fala conosco nessa manhã. Recebe a nossa gratidão, Senhor, a nossa adoração, pois nós queremos, ó Pai, render a Ti um culto, ó Pai, agradável ao Senhor. Que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração nesta manhã. O Senhor receba a nossa gratidão, os nossos corações, Pai, abertos para receber de Ti aquilo que o Senhor tem, meu Deus, para, meu Deus, entregar a nós, ministrar a nossa vida, Senhor. Cuida de nós, fala conosco, pois nós Te recebemos, Senhor, com alegria, aplaudindo o Teu nome, Senhor, exaltando, porque Tu és santo e não há outro Deus como nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
agradecer-te, Senhor, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E seus a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Adore Ele, declare a honra, a força e o poder ao Rei, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Tu és um Deus grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és um Deus com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, aleluia, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer. Oh, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é um Deus de gerações, declare, por gerações. Ele é, aleluia, e o tempo está
o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare: quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o nome do Senhor. Declara, igreja: sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti. Quão grande és tu, quão grande és tu, oh, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Erga suas mãos e declare: então minha alma canta a ti. Não há outro igual a ti. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tu és um Deus grande, não há outro como o Senhor. Aleluia. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande és tu,
maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Grande és tu, cante. Maravilhas. Não há outro igual a ti. Grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Diga mais uma vez: grande és tu, maravilhas. Não há outro igual ao Senhor. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Oh, não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor. Adore o nome dEle. Glorifica o nome dEle. O Senhor é poderoso, Ele está neste lugar. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Nesse momento, querido, antes de você se assentar, procure pessoas, sai do teu lugar, abrace o teu irmão, diga uma palavra de bênção para o teu irmão. Você é um agente do céu, amém? Na tua vida tem a bênção do Senhor.
Então, querido, abrace teu irmão, ministre bênção, diga: irmão, eu te amo, você é uma bênção, você é precioso, preciosa, amém? E em seguida você pode se assentar em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Como é bom receber um abraço já de manhã, ouvir que a gente é bonito. Como é bom, né? Poder ter essa comunhão do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Só faltou uma coisa, o café, né? Café de manhã é uma benção. Amém, queridos? Amados, antes de nós meditarmos uma palavra, como hoje, pela nossa organização, a nossa temática, né? A gente fala sobre primícias, né? Ou o primeiro domingo do mês, a gente denomina como culto de primícias. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu quero trazer alguns dados históricos, né, a respeito da primícia. Não da oferta de primícia propriamente dita, porque é uma oferta também, né? Um dos tipos de oferta. Mas eu quero falar sobre primícia mais no sentido de honra com você nessa manhã, né? Para que nós possamos entender de fato o que significa isso, e não só aquilo que nós entregamos, né? Aquilo que ofertamos, mas lá na raiz mesmo, né? O que significa colocar Deus em primeiro lugar, ou essa primícia da nossa vida. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero aproveitar esse tempo também de adoração, consagrando dízimos e ofertas com você, amém? Então, se você está trazendo seu dízimo, quero te convidar a você sair do seu lugar, vir até a frente do altar, para que nós possamos orar, ungir você, te abençoar, como nós temos feito, e também pedir que você segure na sua mão, querido, a sua oferta de gratidão, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos entregar ao Senhor, né, de acordo com o nosso coração, não com tristeza, mas com alegria, amém? Então que você possa ofertar com alegria nessa manhã também, enquanto nós oramos. Pai, obrigado, Jesus, por podermos ser dizimistas e ofertantes da tua casa. Obrigado por esta alegria, obrigado por esse privilégio de podermos fazer isso com gratidão no nosso coração. De podermos, ó Pai, realizar, Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor. Por isso, ó Pai, fala conosco, abençoa, que sempre nós tenhamos um coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, agradecidos pela força, pela saúde, pelas portas do trabalho abertas, pela provisão, pela alegria, pela paz, ó Pai, pela saúde. Abençoa, prospera, que os teus filhos não tenham falta de nada, mas que o Senhor recompense poderosamente. Pois assim nós oramos, abençoamos os teus filhos, consagrando dízimos e ofertas, e o fazemos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Quem crê e recebe, diga amém. Amém? Oferte com alegria, dizime com alegria. Enquanto você oferta, querido, enquanto você dizima, a gente tem constantemente lembrado, né, da programação da igreja, que é uma programação importante, né, para a sua vida principalmente, né? Começando pelas terças-feiras, onde nós nos assentamos e estudamos a palavra. É um momento de busca, também é um culto ao Senhor, mas é um culto um pouco diferente, né? Onde nós aprendemos, onde nós, de uma forma saudável, discutimos a palavra de Deus e aprendemos juntos, né?
e é bom que todo mundo participe, é gostoso, e sempre tem um café, né? Sempre tem algo bom à mesa, uma comunhão, principalmente, para nós estarmos ali participando. Então, toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente está aqui, estudando a palavra de Deus. Às quintas-feiras, o nosso culto, né, das 3 batidas na porta da graça. Então, que você possa estar conosco também, buscando pelas causas impossíveis, buscando, né, quem sabe, por pessoas que precisam, né, da intercessão da graça. Amém? Todas as quintas. Aos sábados, os grupos geralmente se reúnem, né? E aos domingos, sempre às 19 horas. Apesar que eu estou gostando dessa história do culto de manhã de novo, né? Eu acho uma benção. Mas a gente vai orando a Deus, vai entendendo o propósito de Deus também, né? Mas sempre às 19 horas o nosso culto. E não perca domingo que vem. Domingo que vem, às 19 horas, nosso culto de Santa Ceia, irmãos. Não falte, né? Momento também de comunhão, momento também de estarmos na presença de Deus, de podermos participar da mesa, né? Do pão, do suco, simbolismo, né? Do corpo e do sangue de Jesus vertido por nós. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu sei que você já se assentou, está aí confortável, mas em reverência à palavra do Senhor, eu quero pedir que você se coloque em pé e abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no seu capítulo 3, eu quero ler 2 versículos aqui do capítulo 3 de Provérbios, o versículo 9 e o 10. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, e nós vamos meditar e falar um pouquinho sobre primícias. Amém? A palavra do Senhor diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vou ler de novo. Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra nesta manhã. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos ensine, que nós possamos, ó Pai, ser realmente, Senhor, renovados por esta palavra, que o Senhor traga entendimento aos nossos corações a respeito desta palavra e que nós, ó Pai, sejamos, Senhor, guiados, moldados, transformados pelo Teu poder. Fala conosco, ó Pai, nos envolve, Senhor, fala ao nosso coração, pois nós, ó Pai, te agradecemos e te louvamos, pedindo, Espírito Santo, que não seja mais eu falando, mas que eu seja apenas um canal de bênção, Pai, na vida dos meus irmãos nessa manhã e na minha própria vida, porque quando estou pregando eu também estou aprendendo. Por isso, ó Pai, fala conosco, pois nós te agradecemos por Tua presença aqui, porque o Senhor é quem tem falado conosco. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Se assente no seu lugar. Quando nós lemos esse texto, você pode observar comigo que a primeira impressão que nos passa quando a gente lê esse texto: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho os teus lagares. Quando a gente olha para isso, a gente vê aqui uma condição e a gente vê uma promessa, né? Então, se eu entrego ao Senhor os meus bens ou o meu dinheiro, o Senhor me recompensa com riquezas. É essa a impressão que passa. Mas se você observa a primeira palavra deste versículo, você vai ver que o sentido de todo ele muda. Honra ao Senhor com os teus bens. Então eu quero falar um pouquinho com você nessa manhã sobre esse princípio, o princípio da honra. O que significa honrar a Deus? Né? Então não é só entregar. Muitas pessoas, elas entregam os dízimos, muitas pessoas, elas entregam a oferta ou entregam a promessa a oferta de primícia, mas não é sobre isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala sobre a intenção do coração, ou seja, honrar a Deus quando eu faço isso tem um sentido diferente do que somente entregar.
Então a promessa do Senhor não está atrelada àquilo que eu faço. Eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante fiel, então está tudo certo. Estou fazendo a minha obrigação. Não, a palavra está nos conduzindo a um sentimento, a um sentido diferente, que é honrar a Deus quando eu faço isso. Então é sobre isso que eu quero falar. Não vou falar sobre dinheiro hoje não, né? Apenas vou pincelar para você conhecimentos a respeito disso. Mas eu quero frisar e que você entenda bem que a ênfase desta palavra não é falar sobre o seu bolso não. Ou sobre você abrir a mão, pelo contrário, é te ensinar a honrar a Deus. Esse exemplo aqui fala sobre vida financeira, mas nós honramos a Deus com toda a nossa vida. Nós honramos a Deus não só quando nós entregamos dízimos ou ofertas, nós honramos a Deus quando nós entregamos também o nosso tempo. Nós honramos a Deus pelo estilo de vida que nós levamos. Nós honramos a Deus como nós conduzimos as coisas, principalmente quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, em tudo na nossa vida. Esse, quem sabe, é o maior princípio de honra que nós podemos aprender e praticar. Honra que, através dela, demonstra gratidão, consequentemente, fé e prioridades. Amém? Para começar a falar sobre isso, eu não poderia deixar de trazer algumas questões históricas com você, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 ao 5. E esse princípio de história é para que possamos entender que, como muitos dizem, né? Voltando a falar sobre dízimo e oferta, não, isso é da lei, né? Isso é do Antigo Testamento. Não, ele é mais antigo do que a lei. Então a gente precisa compreender que primícia ou o princípio de honra, ela vem desde a história do começo da humanidade. Olha o que diz lá esse texto, Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Veja lá, o tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Agora, você observa aqui que o que está atrelado aqui, novamente, não é o valor da oferta. Não é o ser dizimista, não é o ser ofertante. O que está atrelado aqui, segundo a palavra, é a intenção do coração. Então, Caim, ele ofertou ou não ofertou? E eu não estou dizendo aqui que dos frutos da terra, porque ele era lavrador, né? E dos frutos da terra, ele pegou lá umas laranjas podres, aquelas lá que estavam começando a ficar esverdeadas lá na fruteira, não tem umas que vão passando do tempo, ou aquela banana que começa a escurecer. Não está dizendo isso. E não estou dizendo que foi uma má oferta, mas não foi uma oferta de prioridade. Então, historicamente, você vê que Deus ele continua honrando quem o honra. Então, Abel, por sua vez, olha só o que diz a palavra de Deus, foi lá e pegou o primeiro carneirinho. Então, ele era um criador, né, de ovelhas. Aí, o primeiro carneirinho não ficou para ele, não. Ele entregou para o Senhor. Ele matou, sacrificou e as melhores partes ele ofereceu ao Senhor. O que quer dizer isso? Olha só a intenção do coração. Prioridade. É por isso que eu gosto do culto da manhã. Por quê? Porque a impressão que eu tenho, pastor Marquinhos, é que quando a gente está aqui de manhã, a primeira coisa que eu estou fazendo no meu dia é culto. É essa a impressão que eu tenho. E aí, para mim, no meu coração, fica aquele sentimento de primícia, de prioridade, de primeiro a Deus. Depois a gente faz o que precisa fazer no domingo aí. Comer maionese, tomar Coca-Cola, né, que faz parte do domingo. Mas, querido, prioridade é o Senhor. E esse sentimento é gostoso, eu me sinto bem com isso. E eu concordo com você, é uma manhã fria em Curitiba, né? Apesar que o Marcos está ali sem blusa. E olha, gente,
O Marcos está mais corajoso que eu, porque geralmente eu ando sem blusa, né? Pois é, mas eu estou aqui encasacado e estou sentindo frio. Está gelado, uma manhã gelada, né? Quantas pessoas, pastor, cheguei em cima da hora, porque como é difícil acordar. Eu sei que é difícil acordar, mas é uma questão da gente ir acostumando, né? Fiquei feliz também, porque domingo de manhã a gente consegue ver a irmã Andréia, sua filha aqui, que fazia tempo que a gente não se via, mas todo domingo de manhã elas não falham. Então, olha como é tremendo a gente entender o propósito de Deus e priorizar a Deus. É este o princípio. Então, querido, trazendo para a nossa realidade, você não é lavrador, você não é criador de ovelhas, né? Mas você é assalariado, como eu. Então, da primícia da minha renda, eu entrego ao Senhor. É o mesmo princípio. Mas por que eu faço isso? Para ser abençoado, pastor. Não, eu faço isso em honra ao Senhor. Sabe aquela pessoa que você chama para ir na tua casa, né? Para ir almoçar. Ó Deus falando, hein? Vai pegando aí a profecia. Aí você convida aquela pessoa para ir almoçar na tua casa. E aí você faz o melhor, faz ou não faz? Você vai lá, você limpa a casa inteira, você lava o banheiro, você deixa tudo em ordem, aí você prepara o melhor lugar da mesa daquela pessoa, porque qual que é o princípio? Honra. Você se sente honrado em receber aquela pessoa na sua casa, né? Eu estou devendo uma visita lá para o Arnaldo, né, Arnaldo? Faz tempo que a gente fala de ir lá na Fazenda Rio Grande, comer um bolinho de chuva, né, irmã Tereza? Eita glória! Mas a gente se sente honrado quando o irmão fala assim, pastor, vai na minha casa. Eu fico muito feliz. Por quê? Porque é um princípio de honra. Aquele irmão se sente honrado em ter a minha presença. E eu me sinto honrado em estar com o irmão. É esse mesmo princípio para com Deus. Que Deus seja honrado na nossa vida e seja o primeiro, como historicamente você vê que está na Bíblia. Fora dessa discussão, é lei, não é lei, é graça. Não, irmão, isso é princípio da palavra desde a criação do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Então você vê que Deus, ele honra quem o honra. Isso está escrito na palavra, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vamos ver o que diz lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Eu, Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olha só um princípio que Deus aqui coloca, muito forte com respeito à honra, e ele fala sobre o sacerdócio. Então, o sacerdócio, tradicionalmente, ele começava numa família e continuava de pai para filho. E você vê que na história do povo de Israel era assim. Mas quando o sacerdote deixou de honrar a Deus, de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, e de ter esse princípio de prioridade a Deus, que esse era o papel do sacerdote, não só dele, mas de toda a nação, mas quando isso se quebrava, você viu que Deus também, ele quebra a aliança. Então, quando eu honro a Deus, Deus me honra. Aí você entende o porquê que algumas pessoas são abençoadas e outras não. Porque tudo está atrelado com a intencionalidade do nosso coração. Se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, naquilo que eu me proponho a fazer, então Deus ele se sente feliz com isso e honrado. Agora, do contrário, querido, tudo vira obrigação. Aí eu cumprir uma escala é obrigação. Eu estar no culto de manhã é uma obrigação, né? Eu ser dizimista é obrigação, ser ofertante. Aí a gente sai do princípio da palavra e entra no peso de ser um crente evangélico, onde eu cumpro somente as minhas obrigações religiosas, e não é esta a proposta da palavra. A proposta é outra, é você se sentir bem e feliz por honrar a Deus. Até porque não foi você que começou. Então, quando a gente fala sobre colocar Deus em primeiro,
É porque ele já fez isso antes. Principalmente quando ele entregou seu filho. Ele entregou Jesus primeiro, para depois você honrar a ele, entregando a sua vida para ele. Quem entende isso, diga amém. Olha só que coisa interessante, querido. Que Deus também colocou essa questão da primícia como um princípio de fé. Então eu pratico isso através da fé. Está lá em Êxodo capítulo 23, versículo 19. Já vou te explicar isso aqui. Olha só, todos os anos, isso aqui ele está falando sobre a lei já. Então você vê que aquilo que foi instituído lá desde a humanidade, ele agora está escrito e se transforma em lei, né, nessa época de Moisés. Então em Êxodo ele está falando sobre isso, sobre a primícia, como que isso funcionaria na lei. Olha lá. Todos os anos tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O que isso está me ensinando? Moisés está colocando na lei que isso seria uma prática constante de honra ao Senhor. Esse era o princípio. Então, o primeiro fruto da terra não seria daquele dono da terra, seria do Senhor. Esse é o princípio da primícia. E é um princípio de fé por quê? Porque talvez tudo que você colhesse fosse os primeiros frutos da terra. Depois não ia dar mais nada. Não é fé de você acreditar que eu estou entregando ao Senhor os primeiros frutos, mas não estou pensando se vai ter mais fruto para mim, não. Porque eu estou honrando ao Senhor, porque eu sei que Deus vai me honrar também. Deus vai me abençoar. Eu não vou ter falta de nada. É sobre isso, querido. É sobre amar a Deus em primeiro lugar. Não importa o que eu vou receber de volta. Não importa se eu vou ter mais colheita ou maior ainda, né? Até porque eu nunca vi. E isso é uma questão até lógica, né? Espiritualmente também. Nunca vi quem priorizou a Deus e Deus não abençoou. Nunca vi. Então Deus honra. Por quê? Porque ele está sendo honrado. Então tudo que você fizer, meu irmão, ame a Deus. Poxa, pastor, igual eu estava vendo as irmãs ontem aqui, né, limpando a igreja. Então honre a Deus. Ame a Deus quando você estiver fazendo isso. Honre a Deus quando você estiver arrumando as cadeiras da igreja, limpando o banheiro. Honre a Deus e coloque prioridade a Deus quando você estiver cuidando da sua casa. Quando você estiver cuidando dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Honre e ame a Deus quando você estiver no seu trabalho. Faça como ao Senhor. Então faça o melhor. Faça perfeito, porque é ao Senhor. Então eu faço motivado por isso, porque eu amo a Deus, não por aquilo que Deus pode me fazer. Por isso que primícia é um princípio de fé. Quem está entendendo, diga amém. Quem tem fé para entregar ao Senhor? Amém. E aí a gente entende, é que eu quero também te explicar rapidamente, essa diferença entre primícia e dízimo, né? Dízimo é uma coisa, primícia é outra. E muitas pessoas atrelam uma coisa na outra, né? A prioridade, querido, é a mesma. É a mesma. Então, tudo que eu recebo, eu entrego o dízimo. Isso significa o quê? 10%. Isso é o dízimo. Primícia é diferente. Primícia é o primeiro fruto. E aí, né, eu pego o meu salário, eu divido por 30, e o primeiro dia do meu salário eu entrego ao Senhor como oferta. Isso é primícia. Pastor, eu sou obrigado a ser ofertante de primícia? Não. Esse é um princípio da palavra. Você vive se você quiser. O dízimo também você não é obrigado. Porque são princípios de honra. Mas, querido, olha, eu peguei o primeiro dia, pastor, do meu salário, e eu tenho vários irmãos aqui que são praticantes disso. O primeiro dia do salário entrega ao Senhor. Por quê? Porque está honrando ao Senhor com os primeiros frutos da sua renda, do seu trabalho. Esse é um princípio. Um princípio de honra, um princípio bíblico que mostra, na verdade, que não há diferença a não ser pelo objetivo, né? O dízimo e a primícia. Os dois são para honrar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. É assim que nós honramos a Deus. E aí o Senhor revelou
esse significado das primícias, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Coloca lá para nós aqui, você vê que nós já estamos lá no Novo Testamento, né? Falando sobre coisas que muitos estão atrelando à lei. Mas olha o que diz lá em Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. E aí eu sempre chamo a atenção para que nós leiamos, né, na sua casa, o capítulo 6 do livro de Mateus. E ele fala do quê? De provisão. Ele fala de alimento, ele fala de roupa, nesse capítulo 6. Mas quando eu ponho em primeiro lugar na minha vida o reino de Deus e aquilo que é a vontade de Deus, todas essas coisas são acrescentadas à minha vida. Eu não tenho falta de nada. Porque a prioridade não sou eu. É isso que está ensinando nesse texto. A prioridade é o Senhor. E quando nós priorizamos a Deus, faltou alguma coisa para você? Para mim nunca faltou. Porque a prioridade é o Senhor. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos, às vezes, em segundo plano o Senhor? Por questões pessoais. Hoje de manhã está frio. Mas nós levantamos e priorizamos a Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus vai abençoar todo esse domingo, em nome de Jesus. Que você vai ter um domingo abençoadíssimo na presença de Deus. Sabe, querido, que quando nós entendermos e praticarmos este princípio de priorizar a Deus, muitas coisas não vão ser mais problemas para nós. Pelo contrário. Como eu falei, é uma atitude de fé. É uma atitude realmente de você compreender. Voltando um pouquinho nessa questão de fé, tem um exemplo bem clássico da palavra de Deus, que humanamente, quem sabe nós que somos pais, quantos pais e mães nós temos aqui? Aí, a grande maioria, né? Nossos filhos aí, eu vou usar exemplo aqui, com licença, né? A Carol e o Vini aqui, ó. Tem duas meninas, né? A Gigi e a Rafa. E de repente, Deus o livre, está amarrado, hein? É só um exemplo. Deu tudo errado, hein, Vini? Acabou o dinheiro, perdeu o emprego, os brinquedos estragou tudo. Deus o livre mesmo, é só um exemplo, hein? E de repente o Vini olha para a Carol e fala assim, ó, fechou o caixa, não tem nem água na torneira. Acabou. Está seco. E de repente chega lá o pastor Xixo. Paz seja convosco, igreja. Paz, pastor. E eu chego sempre na hora do almoço, hein? Mas tudo que o Vini tem para comer é um pedacinho de pão para ele comer, a Carol, a Gigi e a Rafa. Aí eu chego lá e falo assim, e aí, Benz, está pronto o almoço? Ele olha para a Carol olha para ele e fala, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Falou, que benção, olha que pão gostoso. Aí o Vini olha para mim e fala, pastor, é a única coisa que a gente tem para comer. Fala, que benção, maravilha. Então você dá esse pão para mim primeiro, eu vou comer, e depois eu vou orar e o Senhor vai abençoar você. Você faria? Você tiraria da boca da Gigi e da Rafa o pão para dar para o pastor? Olha o tamanho do pastor. Você faria? Humanamente, irmão, vamos ser franco aqui nessa manhã? Humanamente a gente faria? Hein, Bianca, você tiraria da boca do Bra e do Mateus? Abra a tua Bíblia. É por isso que eu amo a palavra do Senhor. Porque, querido, isso é atitude de fé. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 13 ao 14. 1 Reis 17, 13 e 14. Olha o que diz lá. Não se preocupe, disse Elias. Não se preocupe, disse o pastor Xixo. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, mas não tinha resto. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso.
não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Vamos para frente? Põe o 15 lá para nós. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles, inclusive o pastor Xixo, tiveram comida para muitos dias. Tudo bem, irmão, eu entendo você. Se eu olhar para a Helena, para o Felipe e falar assim, meu Deus, chega um pastor na minha casa, quer comer e eu vou deixar meus filhos com fome, eu vou pensar como você, claro que eu vou. A gente vai pensar. Mas este é o passo de fé. É aqui que a gente entende quem é o primeiro na nossa vida. Se é a doença, se é a fome, se é a necessidade, se é a nossa família, se é os nossos filhos, se é a nossa esposa ou o nosso marido, se são pessoas ou se é Deus. Deus é maior que os seus filhos? Deus é maior que o seu casamento? Deus é maior que o seu dinheiro? Deus é maior do que tudo? De verdade? Será que nós deixaremos tudo e entregaremos ao Senhor? E você viu que aqui não está atrelado condição. Ou é ou não é. E esta é a questão, querido, que nós estamos vivendo nesses dias. Deus, para muitos, é um produto. Quando eu preciso, eu vou lá e pego. Mas não é esta a proposta de Deus. Ou ele é o primeiro ou não é. E você vê que aqui está atrelado a bênção. Aqui está atrelado a resposta. Aqui está atrelado a cura. Aqui está atrelado a provisão. Você viu que tudo está atrelado a esse princípio? Agora você está entendendo, querido, porque muita gente é abençoada e muita gente não é? Quando você conseguir compreender que quando você abrir mão do teu eu, da tua vontade, da tua casa, dos teus filhos, da tua família, de tudo por causa de Deus, você vai ter tudo por causa de Deus. É o princípio de Mateus 6,33, então buscar em primeiro o reino. O reino é prioridade, Deus é prioridade. As outras coisas Deus acrescentará sobre a minha vida. Eu não preciso me preocupar com nada. Nem comigo mesmo. Quantas vezes, querido, a gente deixou de estar na casa do Senhor por dor de cabeça, por não estar bem conosco mesmo, seja na saúde ou psicologicamente. Hoje eu estou cansado. Hoje eu vou. Aí já trela o pastor. O pastor vai me perdoar, mas hoje eu não vou. Eu não tenho que te perdoar, irmão. Eu não tenho esse poder, Jesus tem. Mas o Jesus que eu estou falando sobre primazia, prioridade, primícia, é o Jesus que quando você fala assim, sabe o quê? Eu estou com a dor de cabeça, irmão Mira, estou cansado, mas eu vou. Por quê? Porque Deus é o primeiro. Eu vou porque Jesus vai me curar. Está errado já. Não, eu vou porque eu amo. Se o Senhor quiser curar minha dor de cabeça, eu recebo. Amém. Ei, pastora Maristela, a senhora que... Eu sou seu fã, você sabe disso, né? Mas a pastora Maristela é uma mulher de Deus. Mas todas as vezes que a senhora subiu para pregar, pastora, a senhora estava com vontade de pregar? Eu também. Quantas vezes eu subi no altar para pregar, eu falei, meu Deus, hoje eu queria ficar debaixo das cobertas. Hoje eu queria ficar quietinho no meu cantinho. Seja por estar cansado, seja por não ter vontade, pastora. Meu Deus, pastor, que é isso? A gente está confessando pecado, a gente é curado, né? E isso quer dizer que a gente é humano, irmão. Que o pastor é humano. Que os pastores são humanos também. Tem dias que a gente não quer pregar. A gente quer ficar quietinho. Mas os melhores cultos, pastor, eu não sei se a senhora foi assim, mas os melhores cultos que a gente pregou, as melhores mensagens foi exatamente nesses dias. Porque daí você sobe e fala assim, Senhor, eu não tenho nada, eu estou vazio. Aí o Espírito Santo fala, eita, top, agora é isso que eu preciso. Porque daí eu consigo te encher.
Se você está cheio, eu não consigo te encher. Mas se você está vazio, aí eu consigo te usar. É um princípio diferente da palavra. A partir de mim, que eu me levantei contra mim mesmo, Mari, e falei assim, eu vou. A partir de mim, que eu me levantei contra a minha vontade e disse, eu vou priorizar a Deus. Então você está entendendo que primícia não é só questão de oferta? De dinheiro? É muito mais profundo que isso. É priorizar a Deus, é valorizar a Deus, é dizer, Deus, o Senhor é mais importante que tudo. Mais importante que todas as coisas. Mais importante que os bens, que as riquezas. Mais importante para mim. Então a gente vê no exemplo da viúva de Sarepta. Viúva de Sarepta, ou seja, já era viúva. Já tinha perdido o marido. E ainda tinha um filho para sustentar. Numa época e numa cultura que a mulher não tinha valor. Que a mulher não trabalhava, irmãos. Que a mulher era sustentada pelo seu marido e ela não tinha marido. Quem que ia sustentar ela? E aqui eu vejo o amor de Deus, o cuidado de Deus que continua sendo o mesmo pela nossa vida até hoje. Quando tudo faltar, meu irmão, Deus não vai te faltar. Ficou viúva. Não importa, Deus vai cuidar de você. Foi assim com ela. Mas a fé dela foi testada aqui. Quando o profeta chegou e falou assim, ó, faz primeiro para mim. Depois, se sobrar, você faz para o teu filho. Nós, quem sabe, não faríamos. E aí, querido, nesse passo de fé, a gente ia perder a benção. Mas ela fez. Ela falou assim, bom. E ela ainda disse, né, em outras traduções, diz que ela falou assim, ó, a gente vai fazer esse punhado com esse punhado de farinha e um pouquinho de óleo que a gente vai fazer um pãozinho, a gente vai comer e vai morrer. Porque depois não tem mais o que comer. Então a gente vai morrer de fome. Ela falou isso para o profeta. Falou, entendi, o profeta, né? Entendi, mas vai lá, faz primeiro para mim, depois você faz para você. E ela entendeu. Ela falou, bom, eu posso fazer, comer, matar a fome por hoje, mas depois eu vou morrer. Mas também posso abençoar a vida do profeta e receber a benção de Deus. E ela foi ligeira. Será que a gente está sendo esperto igual? Nos dias de hoje? Hoje eu não vou porque eu estou de dor de cabeça. Eu não vou porque eu estou ruim. Eu estou triste. Eu estou no... Irmão, para com isso. Se levanta como de um salto, como o cego de Jericó, porque ele te chama. Toma uma posição e fala, Deus é o primeiro, ponto. Quando se trata de Deus na minha vida, eu vou fazer o melhor. Eu vou priorizar. Você viu como a intencionalidade está aqui no coração? É por isso que Deus se agradou e aceitou a oferta de Abel. Não pela oferta, mas pela intenção do coração. E é interessante que quando a gente, como eu estava falando, usando o exemplo aqui da pastora, o meu exemplo, que quando a gente rompe com essas coisas, o sentimento de satisfação que te gera no coração é tremendo. Aquele sentimento que você tinha, puxa, nem queria, puxa, estou pregando, mas estou com uma dor de cabeça. Hoje de manhã eu fui buscar a pastora Terezinha cedinho, mas levantei da cama, Vini, uma dor de garganta. Falei, E eu já percebo, pastora Maristela, quando vai me afetar a garganta, ser resfriado, eu falei, eu falei, Mas levantei. E já comecei a pensar, humanamente, como que eu vou cantar, Carol? Como que eu vou cantar? Eu falei, sabe o quê? Vou cantar. Pergunta para mim se eu estou com dor de garganta. Você está entendendo, querido? Prioriza Deus na tua vida. Nada é sobre você. Não é sobre a tua vontade. Para com isso. Tira o eu desse negócio. Tira a tua carne, a tua vontade. Resista a você mesmo.
Se levante e você vai começar a viver uma prosperidade, uma bênção, uma cura, a saúde, como você nunca viveu na tua vida. O ânimo, a disposição, a alegria, tudo isso vai mudar, querido. Você observa lá aqueles vídeos curtos, né? Reels, né, que eles chamam, né, na internet, e nesses reels eles ensinam o quê? Fórmulas mágicas, agora tudo natural, né, uma geração natureba. Ah, faz isso, mistura com aquilo, e eu sei que é bom, né? Eu até tomo uns negócios natural ali que, olha, top. Ah, eu pode isso, pode aquilo, né? Só tem uns pó que não pode, né? Tem uns pó que é ilegal, inclusive. Mas tem uns pó que é uma benção. Pó de beterraba, pó de uva, pó não sei do quê, e guaraná, né? Umas coisas que você toma, te dá uma energia, não dá? Então você passa bem o teu dia. Eu tomo isso, né? Então de vez em quando. Agora faz uns dias que eu não estou tomando, mas eu preciso de limão, viu, João? Estou sem limão. E aí você toma com limão e aquilo purifica teu sangue, você tem um novo ânimo. E as pessoas estão à procura disso. Mas se Deus me conhece melhor, tudo bem que a minha parte eu preciso fazer, né? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso... Mas se Deus, que me conhece melhor do que eu mesmo, que me fez, que me criou, Ele não conhece meu funcionamento? Agora pense você como vai ser a tua vida, a tua saúde, os teus dias, o teu ânimo, a tua alegria se você priorizar Deus. Faz sentido isso para você? Então isso, querido, é primícia. Tudo isso que eu estou ensinando você nessa manhã e aprendendo é primícia, é prioridade. Começa a experimentar isso. Começa a priorizar Deus. Sempre quando eu falo de primícia, eu gosto de lembrar de alguns exemplos do que eu já vivi. Então, o fruto da obediência é exatamente isso. Eu lembro que eu tinha um pastor amigo, que ele pastor Neivaldo, e eu lembro bem dessa história. Ele chegou para mim um dia e ele falou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, trabalhava com obras, né? Eu falei, vamos orar. O que está acontecendo? Pastor, as portas não se abrem. Estou aí vários dias sem trabalhar. E eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha casa, pagar minhas contas. Eu falei, não, vamos orar. Deus vai abençoar. Mas enquanto eu orava, o Senhor falava no meu coração, fala para ele fazer aquela obra do banheiro da igreja. E eu falei para ele, pastor, a gente ganhou um material aqui, só não tem quem faça. Vamos fazer os banheiros da igreja? O senhor é o mestre de obras e eu sou orelha. Eu sei mexer massa, eu sei levar material. Vamos fazer nós dois? Mas ele precisava de trabalho. Eu olhei para ele e falei assim, o dinheiro não tem. Mas o senhor abençoa a obra? Eu abençoo. Então vamos fazer. E começamos. Eu liberei uma palavra profética sobre ele. Eu falei, pastor, ainda essa semana o senhor vai me ligar porque o senhor não vai conseguir terminar esse trabalho aqui. Ele ficou me olhando, por quê, pastor? Porque as portas vão se abrir. Porque você priorizou Deus. Não deu outro, irmãos. Começamos a trabalhar, trabalhamos acho que uns 3 ou 4 dias, né, João? Mais ou menos isso, né? Porque depois João que terminou e foi abençoado também, né, João? Aí, pelo quarto, quinto dia, alguma coisa assim, não passou uma semana, ele me liga. Ele me ligou e falou, pastor, eu falei, não precisa nem falar nada. Só falei para ele assim, escolhe o melhor. Ele falou, é isso mesmo que eu queria falar com o senhor, porque abriu tanta porta que eu não sei para onde eu vou. Eu falei, então escolhe a melhor. Você está entendendo, querido? É a viúva de Sarepta, não o que a gente está fazendo nessa intencionalidade. Mas não tem erro, querido, você priorizou Deus, amou Deus, ama Deus e coloca Deus em primeiro lugar, não se preocupa com mais nada, porque Deus é o primeiro. O resto ele vai cuidar de você. Está escrito. Se está escrito, está assinado por ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Mantimento, saúde, vida, o que você precisa. Porque Deus é o primeiro. Não inverte isso na tua vida. Quando você vem na casa de Deus, se te perguntaram quem veio para receber uma bênção, não levanta a mão. Você não veio para receber uma bênção. Você veio porque você ama a Deus. Sabe por que você está aqui nessa manhã hoje? Porque você ama a Deus. Sabe por que você prioriza a Deus? Porque você ama a Deus, não por aquilo que Deus pode fazer por você. Querido, usa esse princípio e isso vai mudar a sua vida.
Você vai ver. Quem já teve problema financeiro aqui? E quem não, né? Mas depois que você começou a priorizar a Deus, mudou ou não mudou? Sim ou não? E se você não está vivendo isso, começa a priorizar Deus. Começa a honrar Deus. Querido, é automático. Você vê que isso é uma falha que eu preciso corrigir comigo mesmo. Não é que eu não seja dizimista, pelo contrário, mas eu só não consagro meu envelope, porque eu acabo esquecendo de preencher ele. Mas o último dia do mês é o dia que eu recebo. No último dia do mês. Para alguns é assim, outros é quinto dia útil, né? E assim vai indo. Mas no último dia do mês é o dia que eu recebo. No último dia do mês eu abro minha conta. Porque é tão bom, né, você abrir a conta e ver que está lá o salarião. Eita glória. E aí quando eu abro minha conta, irmão Mira, na hora, eu abro minha conta, vejo, olha que bênção, já faço o Pix do dízimo. Já, na hora. Por quê? Primeiro Deus. Porque se eu entrego a primícia ao Senhor, Ele vai me abençoar no resto. Eu não preciso me preocupar. Ah, pastor, daí nunca mais tem aperto. Tem, claro que tem. Você tem dificuldade. Mas não amarra, não atrela, querido, o princípio de amar a Deus e de honrar a Deus com a necessidade. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Eu estou amando a Deus, eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu lembro que, na história da nossa igreja, durante 21 anos, acho que mais 2 anos, se eu não me engano, a gente vai completar 30 anos de história. Tem que fazer uma festa, né? Festão. Se eu não me engano, vai ser 2 ou 3 anos para frente. Eu preciso ver certinho. Mas olha só, querido. Em todos esses anos de história, eu lembro de uma vez só, 21 anos, que a gente pagou aluguel, irmão. Agora a gente está no imóvel que é nosso, que Deus abençoou. 21 anos a gente pagou aluguel. E nesses 21 anos, pastor Marquinhos, eu lembro de uma vez que eu já era pastor e que eu tive que ligar na imobiliária e falar assim, ó, se segura uns dias. E o rapaz da imobiliária falou assim, ô pastor, não tem problema, imagine, faz quantos anos que o senhor paga certinho. Fica tranquilo, pastor, quando o senhor puder, acerta com a gente aqui. Olha só. Sabe o que é isso? Princípio de honra. Eu honro meu compromisso financeiro porque eu estou honrando Deus. Se eu não posso, eu não vou desonrar o nome de Jesus. Eu vou dar cara a tapa. Eu falo assim, querido, não consigo agora, mas eu consigo tal dia. Pode ser? Claro que pode, sabe por quê? Porque você continua honrando, ó, fio do bigode. Isso é honrar a Deus. Homens e mulheres de palavra são abençoados. Tem crédito ou não tem crédito? Tem. Porque honram, porque fazem correto. Para com essa história, vou juntar 2 talão d'água, no terceiro eu pago aquele que está... Para, irmão. A luz faz igual. Não, é 3 contas de luz para cortar a luz. Para com isso. Vai lá e paga, irmão. Faz o que é certo. Princípio de honra. Fio do bigode. Paga em dia, irmão. Sabe por quê? Porque significa honrar a Deus. E não vou conseguir. Negocia. Fala sobre isso. Que problema. Sujou meu nome. Ah, tranquilo, daqui 5 anos caduca. Para, irmão. Aonde que está a bênção nisso? Você dá risada, mas... Gente, eu estou impressionado. Não está fácil não viver. O Brasil está difícil, irmão. A carga tributária é muito alta. Eu estava falando com o Vini ontem, né? A carga tributária que a gente paga no país é alta, irmão. Às vezes dá vontade de ir embora para o Paraguai. Aqui você paga quase 15 mil reais uma faculdade de medicina. No Paraguai é 1.000 e pouco, quase 2 mil reais. Eu acho que eu vou estudar medicina no Paraguai, ó. A carga tributária é altíssima, irmão. Ontem eu estava vendo um dado, depois que a gente conversou, estava vendo uma reportagem, 85% da população brasileira é endividada. Irmão, 85%. Eu não quero fazer parte desses 85%, não, porque isso não é normal. Eu não posso normatizar essas coisas. Não posso. Eu quero fazer parte
dos outros por cento. 85, 15. Tá ruim de conta, hein? Eu quero fazer parte dos 15 que não são, que honram a Deus, que fazem o que é correto, porque ser correto, ser honesto, é honrar a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. Você está vendo como não é sobre dinheiro? É sobre honra a Deus, é um princípio da palavra que vai trazer sobre a minha vida bênção. Quer ver outra coisa? Eu já estou terminando aqui. Que atrapalha a vida do cristão é aquelas mentiras com um jeitinho de verdade. Esses tempos atrás eu falei sobre isso. Usando o exemplo do Paraguai, você vai lá, tem na rua os caras oferecem aqueles Sky Gato, né? Eles chamam assim lá. É Sky Gato, libera todos os canais. Falei, se fosse liberado, era para todo mundo. Aí eu recebi, alguns anos atrás, na ligação de um irmão, irmão da igreja, ele falou assim, pastor, estou trabalhando com um negócio que, ó, top. Falei, é mesmo? Ó, é um negócio que eu instalo na tua casa, você vai pagar tanto por mês, libera todos os canais. Eu falei, mas eu já tenho. Que na época era TV a cabo, que não tem mais hoje, né? Não, mas eu já tenho. Não, mas você paga caro demais. É liberar todos os canais? Eu falei, não. Para liberar os canais tem que ir comprando os pacotes, né? E eu vou liberando os canais. Não, mas esse aqui já é tudo liberado, portanto. Eu falei, mas isso, de acordo com a lei, é certo? É correto? Não, veja bem. Para mim, não serve. Eu olhei para ele e humanamente, de novo, igual a história do pão lá, né? Humanamente, isso é top, hein? É bênção, hein? Mas espiritualmente você está trazendo maldição para a tua vida. É desonesto, irmão. Não é certo. Se não é certo, eu não faço. Ah, pastor, mas se for desse jeito, então a gente não faz mais nada. Então não faço mais nada. Mas eu prefiro não fazer nada e ir para o céu. Tu já imaginou eu chegar lá no céu? Ei, pastor Marquinhos, chegar lá no céu, o anjo está com um tablet assim, só vendo os nomes. Aí eu chego na fila, falo, nome? Falei, pastor Xixo. Aí do lado já está assim um ícone piscando, Sky Gato. Ô querido, para você entrar no céu não pode ter erro não. Ó. Mas está piscando aqui, ó, Sky Gato. O que era isso? Ah, não, mas foi uma benção que o irmão vendeu para mim, ó. Não, mas não é certo. Não está de acordo. Você está entendendo, querido? Eu estou levando aqui nesse tom de brincadeira, mas você viu como é sério isso? É isso. Às vezes a gente coloca em risco a nossa própria salvação, irmão, por causa desse tipo de coisa, de não honrar a Deus. E honrar a Deus é colocar no nosso coração, ponto. A gente é piegas, a gente é chato, a gente é tradicional, a gente, seja o que quiser falar de nós, pode falar que eu sou chato, que eu sou crica. Irmão, se não é certo, eu não vou fazer. Mentiras transvestidas de verdade. Esses tempos atrás deu um problema no meu carro. Irmão, a conta ficou alta, hein, pastor Marquinhos? Senti no bolso, irmão. Judiou de mim. Mas eu poderia olhar aquele defeito e falar assim, eu vou fazer o quê, Vini? Vou vender esse carro. Irmão, uma benção aqui, ó. Eu sei que o motor vai estourar. Irmão, seguinte, ó. Benção esse carro, hein? Tá bom, pastor? Tá bom, tá filé, hein? Ó. Aí o irmão compra e estoura o motor na mão dele. Aí ainda tem gente que fala assim, ainda bem que foi na mão dele, não foi na minha. Aonde que está o certo nisso aí, irmão? Aonde que está a bênção? Querido, se você vai vender algo para alguém, de preferência, siga a instrução do seu pastor. Não vende para irmão. Geralmente não dá certo. E aí os irmãos negociam e no final não dá certo, eles param onde? No gabinete do pastor. Daí eles querem que o pastor resolva. Irmão, não faz. Se você tem certeza do que você está vendendo, faz. Irmão, senão não faz. Está errado, irmão. Não é bênção. Ah, pastor, mas eu já fui enganado. Mas nós vamos fazer o quê, irmão? O problema é da pessoa que te enganou com Deus.
Não é com você. Eu quero continuar tendo meu nome escrito no livro da vida. Eu quero chegar lá no céu e quando o anjo com o tablet na mão vê meu nome, ele falou, não, você a gente conhece. Ei, sai da fila, nem precisa ficar na fila. Vamos, Sabe por quê, querido? Porque a gente está tendo uma vida honesta nessa terra, uma vida que honra a Deus, uma vida que prioriza a Deus, uma vida que realmente traz amor para com Deus. Prioridade. E que vai passar o tempo e você vai ser lembrado não pelos calotes, não pelo nome sujo, mas você vai ser lembrado como um homem honrado, uma mulher honrada. Uma pessoa que é correta. Eu lembro sempre com saudade da minha sogra, né? Pastora Juraci. Mulher correta. Com ela a conversa não tinha curva não, irmão. Se você falasse para ela, vai ser verde, e no dia você chegar, está meio amarelo. Ela olhava para você e falava assim, você falou para mim verde. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. O meu pai era exatamente igual. Ele chegava para mim e falava, filho, eu vou te ensinar aqui, fechar os relatórios da igreja. Esse aqui deu uma diferença de 1 centavo aqui, pai. Então acha esse 1 centavo, porque não é seu. Ele era assim. Mas a 1 centavo é de Deus. Sabe o que é isso? Correto. Certo. A conversa do cristão não faz curva, porque nós amamos a Deus. Se é correto, eu faço. Se não é correto, eu não faço. Ponto. Leva isso para a tua vida e você vai ver como as coisas vão mudar para você. Como vai ser maravilhoso você viver, querido, os princípios da palavra. E tinha tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo. Eu só quero complementar aqui, como eu já pincelei durante a mensagem, que não foi a gente que começou essa história de priorizar Deus. Deus priorizou você. Deus valorizou você. Deus amou você. Como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um pedaço de pão para o pastor X quando ele bateu na porta. Não. Deus amou tanto você que deu o filho dele por você. Vamos tentar se colocar nessa posição. Quantas vezes eu já usei esse exemplo? Será que nós entregaríamos nosso filho, minha filha, meu filho, para morrer pela humanidade? Descobrimos, Carol, que a Gigi tem no sangue dela um antídoto que vai curar toda a humanidade, mas nós vamos ter que tirar todo o sangue dela e ela vai morrer. Você faria? Deus fez. Por você. Então, meu irmão, vale a pena amar a Deus e honrar a Deus e priorizar a Deus, porque Ele entregou o Filho dele por você. E pior, para a gente de vez em quando não vir na igreja porque está com dor de cabeça, Mari. Porque a gente tem as nossas limitações. E Deus não se revolta. A gente sim. Né? Quando coisas acontecem entre nós, a gente vê, poxa, mas o irmão também. Deus nunca vai fazer isso. Você viu que Deus continua te amando? Ele entregou o filho dele por você. Olha só. Que negócio, hein? Excelente para nós, nada bom para ele. Ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você, priorizou a gente. E ainda fazendo isso, ele disse assim, se você quiser, você pode entregar a tua vida para mim. Se você quiser. Se você não quiser, você pode andar, você pode decidir, você pode viver a tua vida. Mas se você quiser e eu for o teu Deus, eu vou cuidar de você. Vou te dar alimento, vou te dar roupa, vou te dar condição. A única coisa que ele pede, me entrega teu coração.
Deixa eu ser o primeiro. Se eu for o primeiro, eu vou mudar a tua vida. E mesmo depois de tudo isso, no mundo a gente olha e vê quantas pessoas priorizam a Deus e quantas pessoas não estão nem aí para Deus. E é uma escolha. E Deus te dá essa liberdade. Mas que nessa manhã a nossa escolha seja como estar aqui nesta manhã, nas primeiras horas desse dia. Priorizar a Deus na nossa vida. Quando você levantar de manhã, pensa que você vai falar às vezes mal de um dia que Deus fez. Oh, nem podia estar quente. Que frio. Aí você já começa a falar mal de um dia que Deus fez para você. E Ele fez um dia, abençoou e você acordou. Quantos não acordaram? Quantos não chegaram até aqui? Quantos já venceram? Quantos terminaram a jornada? Mas a gente continua aqui. Mas que a gente possa continuar, queridos, honrando a Deus, amando a Deus, priorizando a Deus. Que este tema do culto, coloca lá na tela para nós, lá, Patrick. Culto de primícias. Que a partir de hoje tenha outro sentido para nós. Não só hoje, mas todos. Seja primeiro a Deus, amando a Deus, realmente vivendo o propósito de Deus, sabendo que o tempo vai passar e a gente vai chegar no final renovado, cheio de força, assim como chegou Caleb. Lá no final, ele já com 80 anos, ele falou, olha, tenho mais força e mais energia agora quando eu tinha 40 anos. Sabe por quê? Porque foi uma vida honrando a Deus. Se coloca em pé, querido. Coloca a tua mão no teu coração, quero orar por você. Abençoar a sua vida, sua história, sua casa. Mas que a sua oração, nesta manhã, seja uma oração de entrega. De falar, Senhor, eu entendo o que é priorizar e eu quero priorizar o Senhor. Eu quero começar priorizando, entregando minha vida para o Senhor. Porque às vezes, querida, a gente aceita Jesus como Salvador, mas não entrega a vida de verdade. Então que nós possamos realmente entregar tudo e falar, Senhor, eu não quero mais priorizar a minha vontade, mas priorizar a tua. Fazer a tua. Abrir mão. E a gente canta essas coisas, né? Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos por ti. Será que é verdade? Então que nós possamos realmente amar a Deus e priorizar Ele. Faça isso nessa oração. Pai maravilhoso, obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, sobre o poder deste princípio tão, meu Deus, valioso da palavra, que é honrar o Senhor. E quando nós priorizamos, ó Pai, damos prioridade à Tua vontade, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor, meu Deus, sabe das nossas necessidades. Por isso que sempre nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, na nossa história, acima da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família, acima de tudo o Senhor esteja. Que nós possamos realmente, ó Pai, fazer a Tua vontade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor, meu Deus, realmente deseja ver de nós o amor por Ti. E que tudo que venhamos a fazer, nós possamos amar o Senhor, na nossa atitude, nos nossos passos, em tudo que nós venhamos a fazer, possamos amar a Ti, Pai. Amar ao Senhor, Pai, quando nós falarmos, amar ao Senhor quando nós pagarmos, amar ao Senhor quando nós irmos e voltarmos, amando o Senhor e honrando o Senhor nas nossas atitudes e em toda a nossa vida. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor se alegra conosco. E o Senhor, Pai, alegre conosco, tem prazer em nos abençoar. Por isso, ó Pai, cuida de cada irmão, cuida de cada irmã, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Tua obra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, tenha prioridade na nossa vida. Pois
Pois assim nós oramos. Que essa palavra, Pai, seja confirmada pelo Teu Espírito em cada coração, Senhor. E que realidades sejam transformadas com o entendimento deste princípio da Tua palavra. Assim nós oramos, abençoamos Tua igreja e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Quem crê e recebe, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, queridos? Aleluia. Queridos, apenas um recado também. Célula do grupo de homens, sábado, dia 11/7, às 7h30, lá na casa do Patrick. Eita glória! Isso é bênção, hein? O Patrick está ali, o João está lá atrás. Maiores informações você pode buscar com eles e vai ser bênção. Então não deixe de priorizar a Deus participando também desse encontro que eu sei que vai ser uma bênção. 7h30, dia 11/7. Próximo sábado já? Próximo sábado, né? Então, homens, vamos ficar todos ligados aí para a gente estar lá na bênção em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe tua semana. Seja uma semana cheia da bênção do Senhor, de portas abertas sobre a tua vida. Eu quero abençoar a tua casa. Estenda a tua mão para o teu lar. Vamos orar. Pai, queremos abençoar, Senhor. Que o Senhor leve o teu povo guardado, protegido, livre de todo mal. Que essa seja uma semana, Pai, na tua bênção, na tua graça, de portas abertas. Uma semana, meu Deus, que realmente nós possamos viver o fruto da honra, Senhor. Fruto de priorizar o Senhor. Abençoa o teu povo, guarda todos. Dá-nos um domingo abençoado, nossa família, na nossa casa. Pois nós te agradecemos por este culto, ó Pai, de podermos começar o nosso dia na tua casa e na tua presença. Fica conosco, pois nós oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, vai na bênção, na paz, e até terça-feira na Escola Bíblica, em nome de Jesus.